Olá, meus irmãos amados, que a graça maravilhosa de Jesus esteja com todos nós e que a leitura e a exposição da palavra de Deus fale profundamente aos nossos corações. Meus irmãos, esta é uma palavra voltada às 7 palavras de Jesus na cruz. Eu falarei sobre a 6ª palavra, juntamente com os meus irmãos do presbitério que colaborarão com cada palavra. Eu espero no Senhor que todas elas possam nos enriquecer e nos fortalecer na graça maravilhosa de Jesus. Então, eu peço a sua atenção e eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 19, João 19, e vamos fazer a leitura apenas do verso 30. Texto correspondente à palavra do Senhor, João 19, 30. Diz assim, meus amados: Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Vamos orar, vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Pai bendito, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, mas também de um modo especial te agradecemos e te louvamos por Cristo Jesus, o nosso Redentor, aquele que veio ao mundo para dar a vida por nós. E muito obrigado porque nele nós temos tamanha redenção. Fortalece a vida de cada um daqueles que me ouvem, de cada igreja verdadeira em Cristo, ó Pai, e que realmente o Teu nome seja engrandecido e glorificado em todos os cantos. Essa é a nossa oração e pedimos a Tua bênção no nome do nosso Salvador e Senhor. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, nós estamos lidando com a 6ª palavra, que é está consumado. E na língua original, essas palavras se resumem em uma, que significa tetelestai. Está pago, está completo, está quitada a dívida, o que nos mostra, meus irmãos, que estas duas palavras, traduzidas em uma no original, têm grandes implicações práticas para a nossa vida. Esta palavra, meus amados, é conhecida como a palavra da vitória, o brado de vitória que Jesus deu na cruz. E nós vamos ver alguns aspectos dessas vitórias que Cristo cumpriu para nos abençoar, para nos enriquecer e para nos fazer povo do Senhor. A primeira vitória, meus irmãos, está em sua missão. Nós vamos ver que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Deus, meus irmãos, não envia só o seu Filho, mas assim Jesus vai dizer a Pilatos: não é você quem tira a minha vida, eu que a espontaneamente a dou. Meus irmãos, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus nunca deixou de ser Deus, mas a palavra vai nos dizer que Jesus não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas ele desceu a este mundo, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, meus irmãos, para nos salvar. Isaías vai nos dizer que ele é cordeiro de dores, que sabe o que é padecer. Nós vamos olhar, meus irmãos, que ele veio da Virgem Maria, ele teve um nascimento simples, não havia lugar para ele na hospedaria. Nós vamos ver que ele nasceu numa manjedoura, um lugar muito simples, fugiu para o Egito, passou por muitos sofrimentos, foi tentado por 40 dias, foi vilipendiado pelo próprio povo judeu, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. As pessoas fecharam o coração para Jesus. Jesus não veio pelos sãos, mas veio pelos doentes, mas mesmo, meus irmãos, num nascimento, num ministério de muito sofrimento, dor e luta, onde muitos escarneceram de Jesus, zombaram dele, onde ele foi pisado, humilhado, colocaram uma coroa de espinhos nele. Nós vamos ver, meus irmãos, que este homem que veio a este mundo se esvaziou de toda a sua glória. Assumindo a forma de servo, ele nunca deixou de ser Deus, mas sofreu, meus irmãos, para nos salvar, para nos dar a redenção, e assim ele cumpriu a sua missão. Muitos falarão: desça da cruz, Jesus. Mas mesmo assim, ele não desceu, ele foi submisso à vontade do Pai, e assim cumpriu a sua missão. Meus irmãos, Cristo deu o brado de missão cumprida, para realmente, meus irmãos, nos salvar.
no fim das contas, ele meneou a cabeça, rendendo o espírito, porque foi uma vida de muita dor. Para nós é graça, mas a Bíblia vai nos dizer que nós somos comprados por preço. Foi o preço do seu sangue. Não foi prata e nem ouro que nos salvou, mas foi o sangue do Cordeiro sem mácula, sem defeito, para que pudéssemos estar com ele. Jesus cumpriu a sua missão e a vitória dele está em cumprir esta missão para a glória do nome do Senhor. Então, é uma bênção e nós temos que louvar a Deus por este primeiro aspecto. Mas a segunda vitória que nós vemos, meus irmãos, além de sua missão ter sido cumprida, Cristo, quando dá este brado, nós vemos a vitória dele em nosso resgate, em nossa redenção. Meus amados irmãos, a Bíblia nos ensina que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. A Bíblia nos ensina que todos pecaram e carecem da glória, da soma de todos os atributos que Deus é para nos salvar. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que em Cristo nós somos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós temos vida enquanto nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Cristo vem a este mundo para morrer pelos nossos pecados. A missão dele era passar por todo esse sofrimento, ir até a cruz, morrer pelos nossos pecados, para que não fôssemos nós que sofrêssemos a pena, mas para que realmente ele pagasse a pena e ele se tornasse o justo e o justificador daqueles que o amam. A palavra do Senhor, meus irmãos, nos ensina que justificados, declarados justos, nós somos mediante a fé. Isso é uma graça que vem de Deus para a nossa vida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é por isso, meus irmãos, que Jesus, ele vem, perdoa os nossos pecados, mas não só perdoa as nossas dívidas, não só perdoa o escrito de dívida que era contra nós, mas ele o encrava na cruz, ele morre, paga o preço em nosso lugar, e quando Cristo olha para nós, meus irmãos, ele olha pelos méritos e pela graça do Senhor. Nós não temos mais nenhuma culpa, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, nós podemos ir para Cristo e entender que nele nós temos a salvação, nós temos a redenção, nós podemos ser libertos e perdoados de nossos pecados. E mais alvos do que a neve, nós podemos nos tornar por meio dessa graça. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que por meio de um ato de ofensa, por meio de Adão, todos se tornaram pecadores, mas também por meio de um ato de justiça, nós realmente encontramos esta redenção maravilhosa. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é por isso que nós temos que louvar o nome do Senhor por esta tão maravilhosa redenção. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Esta é uma bênção e nós temos que louvar o nome do Senhor por esta graça bendita. Mas, meus irmãos, está consumado, este brado de vitória não se dá somente em sua missão, não se dá somente em nosso resgate, mas também se dá em nossa reconciliação. Nós não só fomos perdoados, nós não só fomos comprados do pecado, mas a Bíblia nos ensina que além de redimidos, nós somos amados. Cristo morreu para nos abrir um novo e vivo caminho, para que nós pudéssemos ter acesso à presença do Pai. Nós podemos realmente clamar ao Senhor com o Espírito que clama Abba, Pai. Nós podemos ter acesso glorioso a esta presença. Nós, meus irmãos, não só temos hoje uma herança no céu, mas a Bíblia nos ensina que nós somos a herança de Deus. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus, meus irmãos, não nos escolheu porque nós éramos melhores, mas Ele nos amou com amor eterno e com benignidade nos atraiu para Ele. Então esse caminho foi necessário, meus irmãos, na eternidade. E é por isso que João, na sua primeira carta, vai nos dizer: nisto consiste o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho para ser a propiciação, o substituto pelos nossos pecados. Meus irmãos, nós estamos hoje envoltos não ao inferno, não à perdição, como diz um hino, graça real, não mais castigo, vestes reais, não triste nudez.
Cristo enriquece de uma vez. Meus irmãos, nós não só somos perdoados, Cristo cumpriu a sua missão cabalmente, mas hoje nós somos alvos completos do amor de Deus. Esta é uma esperança que nós temos que sustentar na nossa vida. Cristo veio a este mundo para realmente nos fazer o povo do Senhor. Ele experimentou a dor do abandono, ele perdoou os seus algozes, ele teve sede, ele teve lutas. Nós temos hoje um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas e sofreu neste mundo. Mas, meus irmãos, ele sofreu para nos salvar. Ele morreu, passou por tudo aquilo, mas ele viu no fim o fruto do seu penoso trabalho, que era olhar para um povo exclusivo seu, remido, salvo pelo seu sangue. E esta, meus irmãos, é uma grande bênção que nós temos que louvar ao Senhor. Nele nós somos redimidos, perdoados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se alguém hoje pecar, mas for para Cristo, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. Mas além desta bênção, meus irmãos, nós somos mais do que vencedores e nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus não nos olha, meus irmãos, mais com ira. Se nós estivermos sem Cristo, nós somos filhos da ira, como nos ensina a palavra. Mas em Cristo, meus irmãos, nós somos filhos do reino do seu amor, né? Uma bênção que Deus nos dá em Cristo Jesus e que nós temos que louvar ao nosso Deus. Meus amados, diante dessas três implicações, a vitória em sua missão, a vitória em nossa redenção e a vitória em nossa reconciliação, é um brado que nós devemos nos apegar, nos agarrar. Nós não devemos ter mais culpa no nosso coração. Nós temos que agradecer a Deus por essas preciosas bênçãos. Nós éramos pecadores, estávamos distantes da presença de Deus, mas em Cristo nós temos redenção. A lei estava aí para dizer que se cale toda a boca, todos estavam condenados, mas Cristo cumpriu a lei, completamente essa lei. Gritou na cruz, está completo, pago, este povo não deve mais nada. E quando nós nos encontrarmos com o Senhor na glória, que nós, pela graça, irmãos, ouçamos de Jesus: vinde, benditos de meu Pai, entrai na glória do meu Senhor. Então esta é uma bênção que nós temos que louvar a Deus, meus irmãos, e que nos apeguemos. Louvemos ao Senhor por esta palavra bendita, porque ela nos garante a salvação, ela nos garante o cumprimento do homem perfeito, que glorifica o nome do Pai como seu enviado e realmente realiza a sua missão para nos salvar e nos reconciliar com o Senhor. Nós temos acesso a essa presença. A esperança que nós temos, meus irmãos, não confunde no nosso coração, porque ela mesma foi outorgada por Deus na nossa vida. Que Deus nos encha de esperança e que possamos sempre louvar e bendizer o nome do Senhor. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Também te agradecemos por este brado de vitória que Cristo deu na cruz. Que nós possamos nos apegar a este brado tão precioso, ó Deus, esplendoroso, onde nós vimos a vitória sobre o nosso pecado, o cumprimento real, pleno da missão do nosso Salvador, mas também, ó Pai, esta palavra que nos reconcilia e hoje nós somos vistos como filhos amados do Deus Altíssimo. Muito obrigado por esta bênção. Que o Senhor possa confortar, fortalecer, refrigerar todos os corações, ó Deus, para que nós possamos ter a paz que excede todo entendimento nessa Páscoa e entender que o Senhor enviou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para a nossa salvação. Essa é a nossa oração, no nome santo, bendito e precioso do nosso Senhor Jesus. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.